Então tá certo. Estava falando aqui do argumento do regresso, né, que é um argumento que procura suportar, justificar uma tese fundacionista, qual seja a tese de que existe justificação não inferencial, né? Para fazer isso, o argumento ele faz uma estratégia que é comum em filosofia, em matemática, etc., que é a redução ao absurdo, tá? Em que consiste essa estratégia? Você vai supor exatamente aquilo que você quer negar e você vai tentar mostrar que aquela suposição leva a um absurdo, no caso uma contradição, né? Uma contradição é quando tanto uma proposição e sua negação seriam verdadeiras, né? Então a suposição aqui é que toda justificação é inferencial, tá? Só que para provar que essa suposição leva a um absurdo, o argumento precisa de algumas premissas, ou seja, outras coisas que são assumidas, né? São assumidas não como hipóteses para serem negadas, mas que são realmente assumidas por quem propõe o argumento, né? Então, uma dessas coisas é o princípio da justificação inferencial, né, que está aqui em amarelo. A primeira parte do princípio, pelo menos, que diz que para uma crença poder justificar a outra, essa crença ela precisa ela mesma estar justificada, né? Então, só com essa suposição e esse princípio, você já consegue gerar um tipo de regresso, que é o seguinte: vamos imaginar que eu tenho uma crença qualquer e que essa crença é justificada. Como toda justificação inferencial, estamos supondo isso, para que essa primeira crença seja justificada, tem que ter uma segunda crença que justifique a primeira, né? Que você possa de alguma forma derivar a primeira crença a partir da segunda, né? Só que, dado o princípio da justificação inferencial, para que essa segunda crença possa justificar a primeira, possa transmitir justificação para a primeira, essa segunda crença ela precisa ela mesma estar justificada. Porém, como toda justificação inferencial, precisa de uma terceira crença para justificar a segunda, mas pelo princípio, essa terceira crença precisa ser ela mesma justificada. E assim vai, né? Gera um tipo de regresso. Para gerar esse regresso da maneira correta e para isso levar a uma contradição, o argumento precisa de algumas outras premissas, tá? Uma premissa que eu não coloquei aqui no slide, mas que é importante. E por que eu estou explicitando essas premissas, tá? Porque as posições que a gente vai ver nessa aula, ou seja, outras reações a esse argumento que não seja o fundacionismo, ou seja, que não seja aceitar a conclusão do argumento, tem a ver exatamente com a negação dessas premissas, tá? Então, a segunda premissa, que ela a princípio parece bastante intuitiva, é que essa cadeia de crenças em que uma justifica a outra, etc, etc, ela não pode conter círculos, ela não pode ter loops, né? Não posso ter uma crença 1 que justifica a 2 e a 2 justifica a 1. Porque se você pudesse ter loops aí, né, você poderia simplesmente dizer, tem um loop aqui, ela vai ficar no loop infinitamente, né? Para justificar 2 eu utilizo 1, para justificar 1 eu utilizo 2. Você não vai ter o regresso infinito que o argumento pretende mostrar, né? Existe justificação, essa premissa ela é razoável, pelo menos a princípio, porque tem muitos casos de justificação circular que a gente julga como ruins, né? Como não dando nenhuma justificação. E um caso, né, que eu estava citando aqui era o caso de quem fala assim: Deus existe porque está na Bíblia e a Bíblia é confiável porque os escritores foram inspirados por Deus, né? Então, a segunda crença justifica a primeira, só que a segunda crença ela depende da primeira em algum sentido, porque ela pressupõe que Deus existe, né? Então, isso seria um loop que, no geral, a gente toma como não provendo justificação, né? Então, daí você tem essa premissa de que não pode ter loops, né? E aí, você tendo essa premissa, daí a única maneira que você pode lidar com esse regresso é tendo realmente um regresso infinito. Você tem a crença 1 que justifica
A2 que justifica 1, A3 que justifica 2, A4 que justifica 3, e você não para nunca, né? Já que você não pode ter círculos, ou seja, você não pode utilizar nenhuma das crenças que já estão na cadeia para justificar a última crença, então você precisa sempre colocar uma crença nova na cadeia, e você vai gerando um regresso infinito, em que, a princípio, nenhuma das crenças nesse regresso ela está justificada, porque a justificação dela depende da próxima, só que a próxima, para estar justificada, depende da próxima, e assim sucessivamente. E daí a terceira premissa é que seres humanos, ou seja, raciocinadores finitos, né, nós temos essa característica, talvez, sei lá, comparado com Deus, né, Deus, a princípio, ele não tem limites cognitivos, né? Uma das características que nós dotamos Deus é a onisciência, né? Ou seja, Deus, ele tem conhecimento sobre tudo, ele é onipotente também, ou seja, ele faz qualquer ato de maneira automática, né? Ele pode fazer qualquer ato. Então, Deus, a princípio, não tem problema em fazer uma inferência, em percorrer uma cadeia de inferências infinitas, né? Começar lá da crença, sei lá, ômega e justificando tudo. Seres humanos, por outro lado, ou animais em geral, são seres finitos, ou seja, a gente tem recursos cognitivos finitos, né? Acho que vocês concordam com isso, a gente tem uma memória finita. A gente não consegue gravar infinitas crenças, né, na memória, de modo a percorrer isso tudo. E mesmo que a gente gravasse infinitas crenças na memória, a gente tem também capacidade computacional, vamos dizer assim, infinita, né? Mesmo que a gente demorar, a questão é que por essa cadeia ser infinita, mesmo que a gente demorasse, sei lá, um milionésimo de segundo para percorrer cada elo dessa cadeia, isso demandaria um tempo infinito para a gente, né? E a gente não tem tempo infinito, né? Então a terceira premissa é que seres humanos, ou seres finitos em geral, não podem completar uma cadeia de raciocínio infinitamente longa, né? E daí se segue, né? Daí se segue a partir da hipótese de que toda justificação inferencial, a partir da premissa de que o princípio da justificação inferencial vale, a partir da premissa de que não há loops nessa cadeia, e a partir da premissa que a gente não pode completar uma cadeia infinita de raciocínio, daí se segue que ninguém está justificado a nada, né? Porque você vai ter essa premissa, essa cadeia. Para você estar justificado na crença 1, você tem que estar justificado na crença 2, para você estar justificado na crença 2, você tem que estar justificado na crença 3, e assim sucessivamente. Só que você não está justificado a nenhuma dessas crenças, né? Exatamente porque essa cadeia, ela não tem uma base, né? Ela não tem uma crença que ela está justificada por si só, que possa prover justificação para as outras crenças, né? Então, daí se segue um tipo de ceticismo, né? Ou seja, a ideia de que ninguém está justificado a crer em nada e, consequentemente, que ninguém sabe nada, né? Já que a gente está supondo que conhecimento implica justificação, né? Para você conhecer, você precisa ter justificação, e agora parece que a gente não está justificado a crer em nada, né? Só que o argumento também pressupõe que essa conclusão é falsa, né? Ele tem o pressuposto de que a gente tem algum conhecimento, né? Então, se a gente está pressupondo que a gente tem algum conhecimento e o argumento tem como conclusão que a gente não tem conhecimento nenhum, então a gente tem uma contradição aqui, né? Então, dadas essas premissas, se a gente assumir todas essas premissas, a única solução que a gente tem é supor que a hipótese é falsa, ou seja, que nem toda justificação é inferencial, tá? Ou seja, que existe algum tipo de justificação básica, que algumas de nossas crenças estão justificadas pelo simples fato de nós a termos, ou por algum outro tipo de mecanismo, como, sei lá, uma intuição, ou por elas serem autoevidentes, ou por algum mecanismo, tá?
Mas essa posição de que algumas crenças são justificadas de maneira não inferencial é o que a gente chama de fundacionismo, tá? Talvez seja a posição mais natural para as pessoas, né? Estava dando na aula passada exemplos de filósofos que meio que assumem esse tipo de fundacionismo, como é o Descartes, né? Ele busca propor algumas crenças que seriam justificadas por si só e tenta, a partir delas, construir uma cadeia de crenças justificadas até o ponto de justificar os métodos da física moderna, vamos dizer assim. Então esse é o projeto de Descartes, tá? E então ele está assumindo um tipo de fundacionismo aqui. A gente vai ver nessa aula que essa não é a única maneira de você reagir ao argumento do regresso. Ou seja, a única maneira de reagir ao argumento do regresso não é assumindo o fundacionismo. Existem outras maneiras, a saber, negar as premissas, né? Então, a primeira premissa, que é o princípio da justificação inferencial, pelo menos a primeira parte do princípio, ela é geralmente aceita, tá? Então a gente não vai estudar a possibilidade de negar essa premissa, mas as outras premissas elas são negáveis e você tem posições comuns ou famosas na epistemologia que diz respeito a negar que toda a cadeia de justificação inferencial é linear, ou seja, alguns filósofos defendem que existem ciclos nessa cadeia, certo? E essa posição é chamada de coerentismo. A gente vai ver isso hoje. Outros filósofos defendem que, no final das contas, mesmo nós sendo seres finitos, a gente é capaz de percorrer cadeias de raciocínio infinitas de algum sentido, e essa posição é o infinitismo, tá? Que é uma posição bem menos aceita, tá? O coerentismo ela é bastante aceita. Em determinado momento da epistemologia, na década de 80, 90, existia realmente uma disputa entre o coerentismo e o fundacionismo, em que perto de metade dos filósofos defendia um e perto de metade defendia a outra, tá? Hoje em dia o fundacionismo é um pouco mais aceito, mas o coerentismo ainda é uma posição defendida muitas vezes. Depois eu posso até dar uma olhada, posso até olhar isso agora. Existe uma pesquisa que chama Field Survey, que ela é uma pesquisa feita com filósofos do mundo todo, apesar de que na sua maioria é de língua inglesa, em que se pergunta quais posições os filósofos aceitam, né? Então é uma maneira boa de saber o que está sendo mais aceito e o que não está sendo mais aceito. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou carregando a pesquisa, eu vou olhar como é que está essa discussão do coerentismo com o fundacionismo, tá? Vou botar aqui para vocês até o link da pesquisa, certo? Então essa segunda opção é o infinitismo, que ela é menos aceita, tá? Tem basicamente deixa eu ver aqui, certo? Então tem aqui a pergunta: justificação, coerentismo, infinitismo, fundacionismo não confiabilista ou confiabilismo, né? São 4 posições. Porque a gente vai ver depois que no fundacionismo tem diferentes tipos de fundacionismo, sendo que tem uma versão chamada internalista, que seria não confiabilista, e a externalista, que seria a versão confiabilista. Então você tem aqui bem dividido, apesar de que, como eu falei, o fundacionismo ele é mais aceito. Então você tem aqui aceita ou está inclinado ao coerentismo. Acho que eu vou tentar aqui
apresentar essa pesquisa aqui na janela, para vocês verem o gráfico. Na janela. Espera aí que eu tenho que abrir a janela nova. Então, vocês estão inclinados ao coerentismo, 23%, né? Então, não sei muito bem qual é a diferença do número que está fora para o número que está dentro. Acho que depois eu vou dar uma olhada. Mas vamos botar aqui 23% aceita o coerentismo. Então, uma porcentagem relevante, né? Sobre o infinitismo, apenas 2% aceitam. Então, como falei, é uma posição mais marginal. E esses dois últimos aqui são versões do fundacionismo, né? Então, o fundacionismo internalista, vamos dizer assim, 25%, e o fundacionismo externalista, a gente vai ver essa distinção entre externalismo e internalismo nas próximas semanas, 33%. Então, vocês veem que o fundacionismo ainda é a posição mais aceita, ou seja, pessoas que aceitam esse argumento, mas tem pelo menos uma porcentagem relevante que aceitam o coerentismo, né? 23%, que é o que a gente vai falar hoje. Tá, então eu vou tirar aqui a apresentação e botar de novo os slides. Certo? E por último, tem aqueles que rejeitam a premissa de que nós temos conhecimento, né? E esses são os céticos, tá? A gente vai ver também um pouco sobre essa posição. Então, deixa eu... Então, a aula de hoje é sobre respostas ao argumento do regresso. Então, parece haver três alternativas ao fundacionismo, né? Três alternativas reais que dizem respeito à negação de cada uma das premissas do argumento, né? Menos o princípio da justificação inferencial, que é geralmente aceito, pelo menos a primeira parte dele. Então, a primeira alternativa é negar que as cadeias de justificação não possam conter loops, ou seja, negar que a justificação, a estrutura da justificação, ela é linear, ou seja, você tem cresça 1, 2 justificando a 1, 3 justificando a 2, né? Ela é linear, um regresso linear, e negar isso resulta na teoria coerencial, ou coerentismo, tá? A segunda é negar que nós não podemos percorrer cadeias infinitas de justificação. E como vocês viram na pesquisa, essa é uma posição bem mais marginal. Um grande filósofo que defendeu essa posição é o Peter Klein, né? Acho que morreu tem pouco tempo. Então, diminuiu bastante então, a resposta ali naquela pesquisa, né? Uma pessoa a menos, né? Já que são poucas pessoas, 2% só. E a terceira é você negar que nós temos conhecimento, só que esse é um ceticismo muito radical, né? Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco do ceticismo, né? O ceticismo, para ser defendido de maneira racional, ele precisa ser um pouco mais sutil do que isso, né? Porque nesse caso aí, se você está negando que, se você afirma que você não tem nenhum conhecimento, tem que tomar muito cuidado para a sua afirmação não ser autorrefutante, no sentido de que então você está afirmando que ninguém tem conhecimento de nada, como é que você sabe disso, né? Como é que você sabe que ninguém tem conhecimento de nada? Uma vez que, dado o que você mesmo está afirmando, você mesmo não sabe o que você está dizendo, né? Então, o cético ele precisa ser mais sutil de modo a não cair nesse problema, né? E tem céticos mais sutis, tá? Esse ceticismo aqui de negar que nós temos conhecimento de tudo é um ceticismo bem bruto, né? Que é difícil defender. Por esse motivo que eu estou falando para vocês.
Porque se você nega que as pessoas têm conhecimento de qualquer coisa, você acaba afirmando que você também não sabe isso que você está falando, né? Então, por que eu deveria levar em consideração o que você está falando, já que você mesmo está dizendo que você não sabe o que você está falando, né? Então, mas é uma opção negar essa terceira premissa. Então, vamos falar um pouco da teoria do coerentismo, né? Então, os teóricos da coerência, os coerentistas, eles aceitam a ideia de que a única coisa que pode justificar uma crença é outra crença, né? Então, estou dizendo aqui que eles aceitam a ideia de que toda justificação é inferencial, tá? Então, diferentemente dos fundacionistas, né, o fundacionista ele acredita que algumas crenças são justificadas não inferencialmente, né? Ou seja, algumas crenças são básicas nesse sentido. Elas são justificadas por serem fruto de um processo confiável, né? Isso é uma versão do fundacionismo, ou talvez elas sejam justificadas por serem autoevidentes, né? Isso seria outra versão do fundacionismo que já foi mais aceita do que hoje em dia. Então, né, como estou repetindo sempre, o fundacionismo tem muitas versões, mas o que essas versões têm em comum é a ideia de que existem crenças que são justificadas não inferencialmente, ou seja, crenças básicas em algum sentido. O teórico do coerentismo, ele não aceita essa ideia, ele acha que toda crença é justificada inferencialmente, né? Então, eles rejeitam a ideia do fundacionista de que possa haver crenças racionais, justificadas, cuja justificação não se dá pela posse de outra crença. Só que o coerentista ele acha que o erro do fundacionismo, ou seja, o erro daquele argumento, né? Porque ele tem que reagir ao argumento, né? Se ele aceitar todas as premissas do argumento, ele tem que aceitar a conclusão, ele tem que aceitar que existem crenças básicas. Então, ele tem que negar alguma das premissas. E ele acha que a premissa errada daquele argumento é a ideia de que toda justificação é linear, né? A ideia de que essa cadeia de justificações ela é linear, né? Então, para o coerentista, nossa justificação para crer em qualquer coisa, para crer, sei lá, que existem átomos, ou para crer que tem um computador na minha frente, envolve a posse de outras crenças. Mas ela justificação dessa crença não envolve ter outras crenças que são justificadas anteriormente, tá? Então, essa cadeia linear, que de certa forma é uma cadeia temporal também, né? Já que para a crença 2 justificar 1, a crença 2 tem que estar ela mesma justificada. Então, de alguma forma, a justificação da crença 2 é anterior à justificação da crença 1, se você tem essa cadeia linear. Para o coerentista, não. Para o coerentista, todas as nossas crenças elas são justificadas, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, tá? Então, a ideia do coerentista é que o que você tem, na verdade, é uma rede de crenças. Então, você tem uma rede de crenças. Então, o seu conjunto total de crenças você forma uma rede, né, em que uma está relacionada à outra, né? Sei lá, a gente teria crenças mais fundamentadas no centro da rede, mais no centro da rede, crenças mais nas periferias, né? Ou seja, crenças mais fundamentais no nosso sistema de crenças, outras que a gente está mais disposto a abrir mão, e uma justifica a outra. Só que a ideia deles é que não é uma crença específica que justifica a outra, é a rede toda que é justificada ou não, tá? Então, a justificação ela estaria atrelada à rede de crenças em geral, e essa rede de crenças ela tem loops dentro, tá? Por exemplo, sei lá, eu creio que existem átomos porque nossas melhores teorias científicas dizem que tem átomos, né? Ou seja, então minha crença de que tem átomos
está apoiada na minha crença de que as ciências são confiáveis para nos dizer como é que funciona o mundo. E talvez minha crença de que as ciências são confiáveis para dizer o que tem no mundo está apoiada no fato de teorias científicas funcionarem. Então, por exemplo, está apoiada no fato da teoria atômica ter boas consequências. Então, perceba que aí já tem um loop. Então, eu aceito que existem átomos porque a melhor teoria diz isso, e eu aceito a melhor teoria porque ela explica melhor o mundo, algo desse tipo. Tá? Então, a ideia é que a justificação ela é atrelada a nosso conjunto de crenças em geral. E, no caso do coerentista, eles apontam para uma característica desse conjunto de crenças, que é sua coerência interna. Tá? Então, a ideia de que o conjunto de crenças, e não cada crença... Fernanda falou, não entendeu a diferença por infinitismo. Primeiro, que o conjunto de crenças não é infinito. Tá? Meu conjunto de crenças, a princípio, ele pode ser finito. Tá? E o infinitismo, ele aceita que a justificação é uma relação entre uma crença e outra. Tá? Então, entre uma crença específica e outra crença específica. Então, o infinitismo ele é próximo do fundacionismo nesse sentido, de que acha que uma crença oferece suporte à outra, e que você tem essa relação de anterioridade, no sentido de que algumas crenças são mais básicas do que as outras. Para o coerentista, nossas crenças elas vêm em bloco, elas são uma rede de crenças em que uma apoia a outra, certo? Uma crença apoia a outra, e que apoia a outra, que apoia a outra. Então, de modo que a justificação ela está atrelada ao conjunto de crenças em geral, e não a cada crença específica. Tá? Então, cada crença ela está justificada no sentido de ela fazer parte de um conjunto de crenças que é coerente. Certo? Então, o que justifica uma crença não tem a ver com o seu conteúdo necessariamente, diretamente, e não tem a ver com ter outra crença que justifica ela diretamente. O que justifica uma crença é ela fazer parte de um conjunto de crenças coerente. Então, aquela mesma crença em outro conjunto de crenças, ela pode não ser justificada. Então, para mim, que, por exemplo, aceito os resultados científicos, para mim que por exemplo, que eu aceito os resultados científicos, a crença de que a Terra é circular, e que aceito que muitas vezes os resultados científicos contradizem minha percepção direta do mundo, e que nesses casos é melhor confiar nos resultados científicos. Para eu que tenho essas crenças, então essas seriam crenças básicas do meu sistema de crenças. Para mim que tenho essas crenças, a crença de que a Terra é esférica, ela está justificada, no sentido de que ela é coerente com as outras crenças que eu tenho no meu sistema de crenças. Essa mesma crença em outro sistema de crenças, ela pode ser não justificada, porque ela não tem coerência com o resto do conjunto de crenças. Então, a ideia seria que justificação está atrelada ao conjunto de crenças em geral. Então, daí você perceba que a relação ela não é linear, certo? Ela é uma relação circular em algum sentido, mas ela é uma relação circular num sentido menos bobo do que o exemplo que eu dei sobre Deus existe e a Bíblia fala a verdade, né? Então, esse aí é um loop bem fechado e meio bobo, mas a ideia seria que o próprio conjunto de crenças, e até pelo próprio nosso conjunto de crenças, ele está o tempo todo faz parte do nosso conjunto de crenças, nossas crenças perceptuais sobre o mundo, né? A gente tem experiências sobre o mundo e a gente forma crenças sobre as coisas que vão acontecendo.
Então, na medida que essas crenças que a gente forma sobre as coisas que vão acontecendo, elas estão em coerência com talvez as crenças mais centrais do meu sistema de crença, quando tudo isso está em coerência, eu tenho justificação. Então perceba que o coerentismo ele tem um problema talvez de ser meio insensível ao mundo real, né? Porque perceba, eu posso ter um conjunto de crenças coerente em que todas as crenças sejam falsas, né? Elas são falsas, mas elas são coerentes entre si. Mas também isso não é tão deixa eu ver a palavra, tão simples assim, no sentido de que nosso conjunto de crenças está o tempo todo sendo alimentado pelas evidências do mundo, né? Então alguém, por exemplo, que simplesmente nega as evidências, porque isso acontece muito, as pessoas muitas vezes elas têm crenças mais básicas do sistema de crença delas, e por mais que ela esteja vendo, ela esteja tendo acesso a evidências, e quando a gente vê as coisas, etc., a gente geralmente forma crenças de maneira automática. O conjunto de crenças dessas pessoas ela tende a ser pouco coerente, porque simplesmente ela está escanteando algumas crenças para poder manter a coerência das crenças centrais dela, né? Ou seja, ela está escanteando o que ela está vendo no mundo, né? Imagina pessoas que na época da pandemia de Covid achavam que não tinha ninguém sendo atendido no hospital, né? Tinha essas pessoas, né? Tinha pessoas que inclusive chegaram a invadir hospitais para supostamente mostrar que era uma farsa, né? Que não tinha ninguém internado por Covid, né? E essas pessoas chegavam nos hospitais e no final das contas os hospitais estavam cheios de gente, né? Tava pessoas sendo atendidas lá. E muitas vezes essas pessoas tentavam desconsiderar essas evidências, né? Mas como crenças não são coisas que a gente assume voluntariamente, o que elas estavam fazendo na verdade é tentando isolar aquelas crenças no conjunto de crenças dela, né? Colocar elas num cantinho e falar assim, isso aqui não importa. Mas independentemente disso, a partir do momento que elas estão formando aquelas crenças, a partir da percepção, esse conjunto dela de crenças ela passa a ser menos coerente e menos justificado nesse sentido, mesmo que elas façam um esforço muito grande para tentar isolar essas crenças, né? Então o Odeciano falou do exemplo do quebra-cabeça, né? Então o exemplo do quebra-cabeça é isso. Imagina que você tenha um quebra-cabeças em que as peças são todas quadradas e você está ali formando aquele quebra-cabeça, né? Cada peça é uma crença. E em um determinado momento você consegue montar, sei lá, um belo barco com aquele quebra-cabeça. Se alguém te perguntar como é que você sabe que as peças estão no lugar correto, né? Já que elas são só quadradas, você pode armar de qualquer jeito, você vai falar, olha, eu acho que está no lugar correto porque formou uma imagem, né? Formou uma imagem coerente. A ideia seria essa, sabe? Que a princípio você poderia ter aquele conjunto de crenças de diversas maneiras, mas algumas maneiras formam uma imagem coerente. E nesse caso, essas maneiras são os conjuntos de crenças justificados, certo? Então vamos seguir aqui para ver se a gente entende aqui a ideia do negócio do quebra-cabeça. Diga, Alessiano. Professor, eu fiquei assim, em dúvida com essa questão da coerência. Por exemplo, uma pseudociência muito bem construída dentro da sua coerência, de uma coisa que entendeu, que tem aquela construção assim, que não se contradiz entre si. Aí, no caso, ela poderia ser entendida como conhecimento, né? Se levar em consideração de ter uma coerência, eu achei bem complicado isso. Como conhecimento não, porque conhecimento implica verdade, né? Então, então essa teoria aqui, existem teorias coerenciais da verdade também, tá? Ou seja, tem teorias que dizem que o que é verdade
é o que é coerente com o sistema de crenças, né? Então, por exemplo, isso seria uma teoria relativista da verdade, né? A ideia de que, por exemplo, se eu tenho uma cultura com um determinado conjunto de crenças, o que é coerente com aquele conjunto de crenças é verdade. Então, isso é uma teoria da verdade. Isso aqui não é uma teoria da verdade, é uma teoria da justificação. Então, mesmo que uma pseudociência seja bastante coerente, se ela consiga ser coerente com as outras crenças que nós temos, etc, etc, isso seria suficiente para existir justificação. Para existir conhecimento, não, porque o conhecimento implica verdade. Tá? Então, a gente está falando aqui só da justificação. Mas, de qualquer forma, esse ponto que você colocou é um dos problemas que geralmente é citado na teoria da coerência, né? A ideia de que você pode ter conjuntos coerentes que sejam basicamente falsos, né? Conjuntos de crenças que sejam basicamente falsas, mas que sejam coerentes entre si. De certa maneira, faz sentido você afirmar que esses conjuntos provêm justificação. Se você pensar, por exemplo, em teorias científicas que são falsas, né? Teorias científicas do passado que são falsas. Faz algum sentido você afirmar que as pessoas tinham justificação naquela época para crer nessas teorias. Elas não sabiam que essas teorias eram verdadeiras porque elas não eram. Mas assim, faz sentido você falar que elas pelo menos tinham justificação. A partir do momento que novas evidências surgiram, ou seja, que novas evidências passaram a fazer parte desse conjunto de crenças de uma pessoa bem informada, essas teorias deixaram de ser justificadas, né? Elas verdadeiras elas nunca foram, mas você pode ter uma ideia aqui de que algo podia ser justificado porque estava em coerência com as outras crenças da pessoa, mas que elas não são mais porque a gente teve outras crenças, tá? Então deixa eu só ler aqui o comentário da Maria Helena. Acredito que a teoria coerencial faz mais sentido da perspectiva da psicologia, porque a gente observa o mundo a partir de uma crença e essa crença vai justificando outras. E quando mais o conhecimento entra sobre essa crença inicial, mais ela vai interligando e formando novas crenças que levam à justificação das outras. E o caso essa crença seja quebrada, vamos precisar analisar uma série de outras da nossa vida. Está tudo interligado. Meu eu de hoje precisou de várias construções. Certo, então eu acho interessante esse ponto de ser mais ou menos assim que nossa mente funciona. Só que vocês lembrem que a epistemologia é uma disciplina normativa, né? Então a epistemologia, a noção de justificação não diz respeito necessariamente a como nós de fato justificamos nossas crenças, ou seja, como nós explicamos nossas crenças, tá? Então, de fato, a gente realmente tem conjuntos de crenças e uma crença meio que suporta a outra e tal. E quando a gente tem uma evidência, vamos dizer assim, nova ou surpreendente, a gente meio que tenta acomodar ela com as nossas crenças antigas, tá? Então, uma coisa é dizer como é que de fato a nossa mente funciona. Outra coisa é dizer como é que a justificação funciona. Porque por mais que a nossa mente funcione assim, não quer dizer que essa maneira realmente nos dá justificação. Ou talvez a justificação ela funcione de outra maneira, tá? Então, essa distinção é importante. Então, só para falar aqui o exemplo do quebra-cabeça, tem a parte do livro que ele fala o seguinte: o melhor modelo para a teoria coerencial talvez seja o quebra-cabeça. Imagine um quebra-cabeça feito para masoquistas, né? No sentido de que todas as peças têm exatamente a mesma forma, sendo que cada uma delas é capaz de se encaixar com qualquer uma das outras, né? Então vamos imaginar que todas as peças são simplesmente quadradas, né? Você pode encaixar de várias maneiras.
A única instrução para o quebra-cabeça é que é uma maneira de juntar as peças de modo a formar uma linda figura. Se depois de décadas de trabalho você consegue montar a imagem de uma linda escuna com nuvens brancas no céu e uma costa formada por rochas no horizonte, você pode ficar bastante desanimado ao ouvir um amigo perguntar por que você pensa que as peças estão no lugar correto, Então, a ideia seria meio essa, seria que o conhecimento que você forma do mundo é uma tentativa de encaixar essas peças, que seriam as crenças, e que o que justifica você suas crenças na verdade, a imagem que elas formam, Então, muitas vezes, em filosofia da ciência, você tem essa ideia de a imagem científica, A imagem que determinada teoria passa do mundo. Tem até... Deixa eu pegar um livro aqui. Tem até esse livro aqui, que é um livro famoso, que chama exatamente isso, A Imagem Científica, E é um livro que não é um livro de teoria coerentista, mas é uma teoria antirrealista da ciência que está meio que no mesmo campo da teoria coerentista. Então a ideia é isso, que nosso conjunto de crenças formou a imagem do mundo, e o que justifica esse conjunto de crenças é essa imagem ser coerente, certo? É uma imagem que tudo faz sentido. Quando chega uma... Mas assim, eu só queria dizer isso para vocês, que um dos problemas dessa teoria é realmente a questão de que você pode ter conjuntos de crenças falsas que façam sentido entre si, um conjunto de crenças falsas que sejam coerentes umas com as outras. Só que isso também não é tão fácil, no sentido que a gente tem que pensar que esse conjunto de crenças, eles são dinâmicos, no sentido que o tempo todo a gente está recebendo novas informações, e a princípio seria também um milagre muito grande você ter um conjunto de crenças falsas, bastante coerentes entre si, e sempre que chega uma informação nova, sempre que chega uma evidência nova, aquela evidência encaixa bem com o conjunto de crenças. Então, também não é tão simples pensar nessa possibilidade, E de fato, até como a Maria falou, o que nos faz pensar que nossas crenças são verdadeiras é exatamente isso, é o fato de que quando a gente recebe uma nova evidência, essa evidência encaixa bem, tem coerência com as outras crenças. Então, se você pensa que uma pessoa é desonesta e você está o tempo todo recebendo evidências de que ela enganou alguém, isso de alguma forma confirma a sua teoria, Fala assim, tá vendo aí? Isso é coerente com as outras ideias que eu tenho dela, Então, a posição coerentista ela não é tão absurda, apesar de que ela tem realmente esse problema de talvez ela não ela traz uma imagem da justificação, e que a justificação ela não está colada ao mundo diretamente, se você comparar isso com a teoria fundacionista, você tem uma colagem com o mundo mais forte, no sentido de que essas crenças básicas, elas seriam responsáveis por nosso contato com o mundo, porque essas crenças são básicas, enfim, por elas serem autoevidentes ou por elas serem resultado de processos confiáveis, algo desse tipo. Mas seriam essas crenças básicas que seriam nossas, por exemplo, geralmente são nossas crenças perceptivas, São as crenças que são mais diretamente ligadas ao mundo, e elas servem de base para as outras crenças, Então, a teoria fundacionista, ela é mais facilmente, ela nos coloca numa relação mais facilmente direta com o mundo, Enquanto a teoria coerentista, nossa relação com o mundo ela é meio que indireta, Ela é mediada por essa noção de coerência. Então, voltando aqui ao tema do quebra-cabeça, a resposta à pergunta do seu amigo é que
a posição de cada peça no quebra-cabeça é justificada em virtude do fato de que, quando colocado no lugar adequado ao posicionamento das outras, uma imagem bela e coerente é formada, né? Então, o coerentista afirma que cada crença, em nossa tentativa de representar a realidade, é justificada em virtude do fato de que a crença, juntamente com as outras crenças que nós possuímos, formam uma imagem coerente do modo como as coisas são, tá? Então, a ideia é que toda justificação é inferencial, porque a gente sempre usa outras crenças para apoiar cada crença, né? Mas essa imagem, essa estrutura, ela não é linear. As crenças, elas se apoiam umas às outras, né? Então, a princípio, qual crença justifica a minha crença, sei lá, de que está sol hoje? Em certo sentido, todas as outras. O que justifica a minha crença de que está sol são todas as minhas outras crenças. Minhas crenças sobre a visão, minhas crenças sobre a ciência, minha percepção de que está sol. Então, de alguma forma, todas as outras crenças justificam minha crença. Então, você não tem essa estrutura linear de uma crença justifica outra crença, tá? Maria Helena falou: para mim, essa base imutável do fundacionismo é pior que o ciclo vicioso da teoria coerencial, se a gente observa sobre a perspectiva de que tudo é subjetivo. A questão é por que a gente teria que ter essa perspectiva, né? Por que tudo é subjetivo? E certamente isso não é algo que as pessoas assumem. Porque se tudo for subjetivo, a gente não tem nem por que estar discutindo isso, né? Cada um podia pensar por si só o que acha, né? Então, na filosofia, dificilmente alguém acha que tudo é subjetivo, né? Os filósofos tendem a achar que as coisas têm respostas e essas respostas não dependem do que eu acho. E mesmo quem defende uma teoria coerencial não acha que tudo é subjetivo, no sentido de que meu conjunto de crenças ele é um fato objetivo se ele é coerente ou não. Não basta eu achar que meu conjunto de crenças é coerente. Ele precisa ser de fato coerente. Certo? Então, nesse sentido, a justificação, mesmo para quem é um coerentista, é uma propriedade objetiva de conjunto de crenças. Tá? Então, certamente uma pessoa... Vamos pensar aqui no exemplo extremo de conjunto de crenças não coerente, é alguém que tenha dissociação múltipla de realidade, de personalidade, né? Então, é bastante interessante isso, que essa condição no passado, muitas vezes a gente chamava de transtorno de múltiplas personalidades, né? A ideia seria que existem múltiplas personalidades dentro do cérebro daquela pessoa. E hoje em dia a gente fala de dissociação múltipla de personalidade. Esse termo atual, ele tem mais a ver com o fato da estrutura interna daquela pessoa, ela tá fracionada, né? Então não é que ela tem múltiplas personalidades, ela tem dificuldade em ter uma personalidade, porque a estrutura interna dela está fracionada, ela não consegue formar uma personalidade. E então isso teria, se a gente fosse pegar isso aqui para a nossa ideia de conjunto de crenças, ela não tem um conjunto de crenças coerente. O que ela tem são múltiplos subconjuntos que não se comunicam bem um com o outro, né? Então esse seria um caso extremo de conjunto de crenças não coerente, né? Talvez ela tenha uma personalidade que acredite que a Terra é plana, tem outra personalidade que acredita que a Terra é esférica, porque a outra personalidade, sei lá, gosta de ciência, e a outra personalidade é fundamentalista religiosa. Então é um conjunto de crenças que ele é incoerente entre si. E como é que essa pessoa lida com isso? Ela lida com isso meio que separando, né? Compartimentando, né? Então essa compartimentação, e isso acontece também em menor escala
com pessoas, entre aspas, saudáveis, né? Muitas vezes a gente frequenta ambientes diferentes em que em cada um desses ambientes a gente ilumina partes do nosso conjunto de crenças, né? Por exemplo, para alguém que, sei lá, que é biólogo e religioso, não estou dizendo que não tem maneiras de você acomodar essas suas duas facetas, né? Mas existe algum trabalho em acomodar, uma vez que você, talvez na sua igreja esteja falando que o homem descende de Adão e Eva e na sua profissão você estude teoria da evolução, né? Então, a princípio tem uma contradição aqui, né? Que a pessoa, muitas vezes, ela precisa lidar com isso, né? Uma das maneiras de lidar com isso é simplesmente você compartimentar, né? No momento que eu estou no ambiente X, eu acredito em X, no momento que eu estou no ambiente Y, eu acredito em Y, ou pelo menos me comporto como se eu acreditasse, né? Então, essa maneira também, esse tipo de estratégia que a gente utiliza o tempo todo, né? Para poder viver com o mínimo de sanidade no mundo, né? Todo mundo faz isso de alguma maneira ou de outra, né? O caso aqui que eu estou dando do biólogo religioso é um caso até extremo, mas no geral a gente faz isso. A gente tende a compartimentar as coisas para poder não estar o tempo todo colocando crenças para combater uma com a outra. Mas quando a gente faz isso, a gente tende a ter um conjunto de crenças menos coerentes, né? Porque o conjunto de crenças realmente coerente deveria ser um conjunto de crenças em que todas as crenças estão em contato com todas as outras e o sujeito está o tempo todo julgando como é que elas coerem com as outras e tentando refinar aquele conjunto de crenças para ele ser mais coerente, né? Então perceba que a posição coerentista, a Dessena falou da dissonância cognitiva, tem gente que dá esse nome, dissonância cognitiva. Então quando você tem uma dissonância cognitiva, seu conjunto de crenças é menos coerente, né? Porque você tem crenças ali contraditórias e você meio que se recusa a ver que elas são contraditórias, ou até você sabe que elas são contraditórias, mas você tenta resolver a contradição simplesmente separando mini conjuntos de crenças, né? Então, nesse momento aqui que eu estou na academia, eu ativo essas crenças de cá. No momento que eu vou para outro ambiente, eu ativo a de cá, E só voltando ao assunto. No geral, todo mundo faz isso, né? Aqui os exemplos que eu estou dando são exemplos mais extremos, mas todo mundo faz isso. Então perceba que a teoria coerentista, por mais que a princípio ela tenha realmente esse problema de tornar a nossa relação com o mundo indireta, né? Porque a gente está em relação com o mundo a partir de nosso conjunto de crenças, e ela possa ter essa nota subjetivista, não é tão simples assim, né? Porque até para um ser humano ser racional nessa teoria demanda bastante trabalho, porque demanda um trabalho meio que de unificação desse conjunto de crenças e de refinamento desse conjunto de crenças, né? E de refinamento, inclusive, a partir das novas crenças que você adquire no dia a dia, né? Então, seria... E tudo bem, você pode meio que manter a coerência do seu sistema cognitivo, meio que fechando os olhos para as coisas que acontecem no mundo. Mas, como crenças são coisas... são involuntárias, né? A gente não simplesmente escolhe ter crenças ou não. Dificilmente você consegue evitar a formação de crenças em relação às evidências do mundo, né? E a maneira que as pessoas tentam lidar com isso, de você ter um conjunto de crenças que está em contradição com a realidade, é exatamente por um tipo de dissonância cognitiva.
Ou seja, tentar isolar as crenças centrais dessas outras crenças periféricas, né? E isso, mesmo para a teoria... peraí, Maria, que eu te dou a palavra. Mesmo para a teoria coerentista, resulta em crenças menos justificadas, tá? Se você isolar mini conjuntos de crenças que não estão em coerência com os outros. Por quê? Porque o que justifica a crença para a teoria coerentista é a coerência total do seu conjunto de crenças. Então, se você isolar mini conjuntos de crenças que são incoerentes um com o outro, resulta em um conjunto total de crenças menos coerente e, portanto, menos justificadas e, portanto, menos racionais. Diga, Maria. Professor, porque pelo meu ponto de vista, né, mas que estou vendo o assunto agora, eu imaginei isso da seguinte forma. Imagine uma folha em branco. E essa folha em branco é o mundo. E nessa folha em branco eu vou colocar todo o meu conhecimento. É o mundo, rapidinho, é o mundo ou é a sua mente? Vai fazer vários pontos nessa folha. E aí o senhor também vai colocar seu conhecimento. E seu conhecimento vai formar vários pontos também nessa folha. E a gente pega uma sociedade inteira e coloca todos os pontos de todas as pessoas nessa folha. E aí vão ter pontos que vão se bater, porque todo mundo vai chegar à seguinte conclusão de que, isso aqui pode ser uma verdade, mas que não necessariamente é uma verdade. Por exemplo, antigamente se acreditava no geocentrismo. E aí vão partir dessa premissa de que a gente acha que a Terra é o centro do universo. E a partir disso, essa premissa vai ficar mais forte. Ela vai sobressair daquele plano e vai ser dita como algo aceitável pela sociedade. Mas isso não tira o fato de que todo mundo vai ter N crenças e todas elas vão estar conectadas, porém vão ter crenças que vão se sobressair daquele monte e vai fazer as outras crenças serem meio que fundadas nela. Certo. O senhor entendeu? Eu entendi. O único ponto que eu acho complicado no que você falou é a folha em branco ser o mundo. O mundo não é uma folha em branco. O mundo é uma coisa que existe antes da gente... Não foi a forma de eu... Então, a folha em branco não pode ser o mundo. A folha em branco são nossas crenças, né? Porque o mundo é algo que nos antecede. Tipo, já existia mundo antes de existirem seres humanos. Antes de eu existir e antes de existir seres humanos em geral... já existia o mundo, as coisas já existiam, né? Quando eu falo do mundo, é o mundo do nosso conhecimento, não é a Terra em si nessa questão, é realmente voltado ao conhecimento humano. Certo, então... Quando eu falo a folha em branco do mundo, é a nossa visão da perspectiva do mundo, então não o mundo material em si. Então é bom fazer essa distinção. Então você está falando não do mundo, mas de nossas crenças sobre o mundo, né? Essa distinção ela é importante. Então, nesse caso, sua posição ela faz sentido com a teoria da coerência. E esse ponto aqui que está nesse slide atual é importante. A maioria dos filósofos que apoiam a teoria da coerência, da justificação, tomam essa coerência como uma relação interna ao indivíduo, tá? O que dá justificação para você crer que P é a coerência de suas crenças com outras proposições que você crê. Você poderia ter outras teorias que fossem teorias da coerência social, por exemplo, né? Grosso modo, a ideia de que aquilo que dá a um sujeito qualquer justificativa para crer que P é coerência com o que os outros, que a comunidade crê, né? Então, uma teoria da coerência social poderia sustentar, se colocada de maneira rude, que essa está justificada a crer que P, qualquer coisa, se P for coerente com as proposições acreditadas pela maioria dos membros da sociedade, algo desse tipo, tá? E, repetindo, nesse caso, realmente fica parecendo que o coerentismo ele descamba no relativismo.
E de certa forma é verdade. Mas, por outro lado, como eu estou tentando salientar, não é tão simples assim, porque as pessoas, a gente no geral, não escolhe no que acreditar. Então, nesse caso aqui, de fato, vamos pensar aqui que tem uma tribo isolada que nunca teve contato com o resto do mundo. Eles podem ter um conjunto de crenças que seja bastante coerente internamente. Por exemplo, eles podem ter até a crença de que eles são os únicos seres humanos do mundo. Vamos imaginar um caso bem extremo. E a crença de que eles são escolhidos por determinados deuses, etc. E vamos dizer que esse conjunto de crenças seja coerente entre si, de modo que eles realmente consigam explicar os fenômenos que ocorrem ao redor deles, de modo que eles consigam acomodar crenças novas nesse conjunto de crenças, né? Então, esse ponto é importante, porque esse conjunto de crenças ele não é fixo, né? O tempo todo esses indivíduos eles estão tendo acesso a evidências do mundo e eles precisam acomodar essas evidências no conjunto de crenças, tá? Nesse sentido, se a gente tomar uma teoria da coerência social, essas crenças elas são justificadas, certo? Elas podem não ser conhecimento. Por exemplo, a crença de que eles são o único povo do mundo não é conhecimento, porque isso é falso, certo? Então, a teoria coerencial da justificação, em nenhum momento ela está dizendo que conhecimento não implica verdade. Conhecimento implica verdade e justificação, e essa teoria é da justificação. Então, eles não têm conhecimento, mas a crença é justificada porque esse conjunto de crenças deles é coerente entre si. Vamos imaginar que essa tribo ela tenha contato com outro povo, né? A partir desse momento, algumas das crenças centrais do conjunto de crenças deles vão estar em conflito com essa crença nova, que é a crença de que existem outros povos, certo? Os membros dessa sociedade eles não podem simplesmente decidir esquecer. Eu vou esquecer aqui que nós tivemos contato com outros povos. Não é assim que o nosso sistema de crenças funciona. A gente não consegue simplesmente decidir esquecer algo. Eles podem até fingir, não, vamos continuar a vida aqui como se isso nunca tivesse acontecido. Pode até fingir, mas assim não é simples, né? Pode ser até que eles finjam e que, sei lá, a próxima geração nasça, né? Lembra daquele filme lá, A Vila, né? Do Shyamalan. Não sei se vocês já viram, vou dar um spoiler aqui, mas é o filme da Vila. A gente assiste o filme e parece que a gente está no século XIX, século XVIII, e no final a gente descobre que a gente está no século XX, a gente está no tempo atual, e que na verdade aquela vila são pessoas que, descontentes com o mundo moderno, decidiram morar no meio de um parque. O cara era muito rico, ele comprou uma quantidade de terra gigantesca, murou, e eles moram ali no centro daquele parque como se estivesse no século XVIII ou século XIX, não sei bem. E certamente para as gerações novas que nunca tiveram contato com o mundo exterior, realmente aquele conjunto de crenças da vila pode ser coerente, mas para gerações antigas eles não têm a opção de simplesmente esquecer de que existe um mundo exterior. Então aquele conjunto de crenças, algumas crenças que eles inventaram para poder controlar os jovens, para fazer com que os jovens não tentem sair da vila, ou para poder gerar aquela sociedade, eles não têm como escolher esquecer algumas crenças, certo? Então essa sociedade, a partir do momento que ela encontra novos povos, aquele conjunto de crenças dela deixa de ser coerente.
né? Porque seria uma crença central desse conjunto de crenças que eles são o único povo do mundo. Então, a partir desse momento, eles perdem a justificação e eles precisam, enquanto sociedade, formar um novo conjunto de crenças que esteja em coerência com as evidências, tá? Então, eu estou falando isso aqui, batendo nesse ponto, para dizer que a teoria coerencial, ela, por mais que ela tenha esse problema realmente de tornar a nossa relação com o mundo muito mediada por crenças, também não é tão simples assim, porque a gente está o tempo todo tendo contato com crenças novas, tá? E um ponto muito difícil para a teoria da coerência, e é um ponto central, né? Então a maior parte dos trabalhos em teoria da coerência é exatamente nesse ponto, é explicar qual é essa relação de coerência. O que torna uma crença coerente com outra, né? Isso é muito complicado de explicar. O que torna uma crença coerente com a outra? É geralmente aceito que a coerência deve envolver minimamente consistência lógica, ou seja, duas coisas que são inconsistentes, ou seja, que são contraditórias, não podem ser coerentes uma com a outra. Então isso meio que todo mundo aceita. Mas a princípio isso não é suficiente para coerência, né? Porque, por causa disso aqui, podemos imaginar uma pessoa com milhares de crenças, sendo que nenhuma delas tem nada a ver com a outra. A pessoa tem crenças que uma não tem nada a ver com a outra. Mas exatamente por isso as crenças são coerentes entre si, né? Uma não é a negação da outra, porque cada crença não tem nada a ver com a outra, são crenças bem espaçadas. Essa pessoa não tem um conjunto de crenças coerente, no sentido de que uma crença não dá suporte à outra. Cada crença é sobre um assunto diferente. Então, consistência lógica não pode ser suficiente para coerência, né? Coerência precisa ser uma relação mais forte do que simples consistência lógica. E daí o problema é exatamente explicar o que mais você precisa ter. Tá, eu vou pular essa parte aqui que é mais formal, né? Porque no final das contas essa parte aqui é um trabalho meio que formal, né? O que formalmente torna algo, torna um conjunto de crenças mais consistente. Então, consistência lógica parece ser uma exigência, mas não é suficiente. Então, geralmente, as pessoas tentam atribuir a consistência externa, a coerência interna de um conjunto, tentam explicar essa noção utilizando conexões probabilísticas. Então, um conjunto é coerente quando cada crença é provável, ou seja, tem uma probabilidade alta, dada as outras crenças do conjunto. Então, o conjunto em geral aumenta a probabilidade de cada crença específica dele. Então, por isso que uma crença desconectada, que não tem nada a ver, ela não é coerente com as outras crenças, no sentido de que ela não tem sua probabilidade aumentada pelas outras crenças. Mas, se você for olhar no sentido bem duro, é difícil você dar uma teoria formal de como é que exatamente isso funciona, porque se vocês verem no livro do Fumerton, por exemplo, eu não vou tocar nesse ponto porque é um ponto mais formal, geralmente tem contra-exemplos para cada tentativa, né? Então, assim, mas essa daqui é a posição, assim, de maneira vaga, mais comum. A ideia de que conexões probabilísticas fornecem a cola que fazem uma crença ser mais coerente,
um conjunto de crenças ser coerente. Então, um teórico coerencialista poderia afirmar que um sistema de crenças aumenta a sua coerência na medida em que proposições acreditadas se mantêm conexões probabilísticas umas com as outras. Então, por exemplo, povos antigos poderiam ter possuído justificações para crer que houve alguma vez uma grande enchente. Em parte, talvez, porque isso daí explicaria outra hipótese que eles aceitam, a de que haja restos fossilizados de peixes em áreas muito distantes de onde tem água, né? Então, vamos imaginar um povo antigo que mora no sertão ou no deserto e encontra fósseis de peixes no meio do sertão ou no meio do deserto, né? E isso, uma explicação para isso é o fato de ter havido, um dilúvio. Um dilúvio em que encheu a terra toda de água, de modo que tinha peixe na terra toda. Depois o dilúvio acabou e aqueles restos de peixe ficaram lá, né? Então, de fato, o fato de ter havido um dilúvio aumenta a probabilidade de haver restos de peixes. E o fato de haver restos de peixes no deserto aumenta a probabilidade de ter tido um dilúvio. Então, essas crenças, de alguma forma, elas coerem uma com a outra, né? Então, nesse sentido, que uma contribuiria para a justificação da outra, né? Então, essa é uma possibilidade, mas, como eu disse, é difícil você explicar formalmente exatamente como é que se dá essa relação, tá? E existem muitos argumentos contrários à teoria da coerência, né? Até por esse motivo, a teoria da coerência não é a mais aceita, como a gente viu, né? O fundacionismo é, no geral, mais aceito do que a teoria da coerência. Um dos problemas, né, que é um problema que até o Furman não acha tão problemático, é essa ideia de que a teoria da coerência leva a um tipo de relativismo muito forte, né, em que o mundo em si não tem um peso muito grande na justificação das nossas crenças, e as crenças é como se nosso conjunto de crenças formasse uma lente através do qual a gente vê o mundo, né? E de modo que esse conjunto de crenças poderia ser justificado mesmo que ele seja majoritariamente falso, né? Então esse é um problema geralmente apontado em relação ao coerentismo. E, como eu disse, apesar de ser um problema real, de fato, uma crença ser coerente com a outra não nos ajuda a crer que qualquer uma das duas sejam verdadeiras, porque elas podem ser duas crenças falsas coerentes, né? E nesse sentido é até problemático com a própria noção de justificação epistêmica, né? Porque lembra que a gente falou que justificação epistêmica ela tem a ver com verdade, né? E aqui você parece ter um caso em que não necessariamente tem a ver com verdade. Porém, isso não é tão simples, pelo que eu falei, pela ideia de que esse conjunto de crenças, essa possibilidade é uma possibilidade real, mas é uma possibilidade bem artificial, no sentido de que um conjunto de crenças qualquer, de um ser humano, de uma comunidade, ele está o tempo todo sujeito a uma pressão externa, né? Que é a pressão das evidências, a pressão do que a gente vê, do que a gente ouve, etc. E não cabe a gente, ou enquanto sujeito, enquanto sociedade, simplesmente decidir o que a gente acredita ou não. Crença é, no geral, algo involuntário, né? De modo que essa pressão externa existe, né? E que muitas vezes, até como eu estava falando, a gente reage a isso fazendo dissociações dentro do nosso conjunto de crenças. Só que essas dissociações elas abaixam a coerência. Justino perguntou uma dúvida, fugindo um pouquinho do assunto, se a aula ficar disponível para assistir, pode sair, Justino, já está no final da aula. E como eu disse, todas as aulas estão no YouTube.
tá? Quanto à frequência, eu simplesmente olho as pessoas que entraram na live, então não precisa fazer o chamado o tempo todas as aulas. E aqui também um ponto que eu estava chamando a atenção: existem duas versões bem diferentes da teoria da coerência, tá? Uma versão que ela é mais externalista e a segunda versão que ela é internalista. Então, na primeira versão, uma crença está justificada simplesmente pelo fato dela ser coerente com o resto que é acreditado, né? Então, justificação seria simplesmente um fato objetivo. Então, você poderia estar justificado sem crer nisso, e você poderia não estar justificado mesmo que você creia que está justificado. Outra versão, que é uma versão internalista, uma crença está epistemicamente justificada desde que você esteja consciente das relações de coerência dela com o restante que é crido. Então, essa versão é uma versão internalista, no sentido de que você precisa não só existir a relação de coerência, mas você precisa estar internamente ciente daquela relação, tá? O Furman, ele acha que a primeira versão não é muito plausível, mas isso é discutível, tá? Se uma pessoa, ele dá o seguinte argumento: se a pessoa crê no conjunto de proposições que seja perfeitamente coerente, quando tal pessoa não possui nenhuma maneira de descobrir as conexões entre aquilo que crê, em que sentido estão justificadas as crenças dessa pessoa? Ele julga que isso daí é intuitivamente a pessoa não está justificada, mas a gente vai ver nas próximas aulas que essa afirmação ela é bastante questionável, né? Porque você tem teorias externalistas da justificação em que é exatamente isso que acontece, tá? Mas de qualquer forma, isso aqui eu acho que não faz muito, não é tão importante a gente ver. Mas de qualquer forma, eu acho que a gente conseguiu ter uma noção mais ou menos ampla da teoria da coerência. Tá, então, para terminar, eu vou falar rapidamente aqui do infinitismo e vou falar acho que só do infinitismo. Vou deixar os acho que não vai dar tempo não, na verdade, são muitos slides. Então eu vou parar por aqui, gente. Fica hoje teoria da coerência. Na aula que vem eu vou falar de infinitismo, falar um pouco de ceticismo, tá? Então vocês, para as próximas aulas, já que a gente achou que o livro do Furman era meio difícil, vamos ficar com o livro do O'Brien. Deixa eu só olhar aqui novamente quais são os capítulos. Eu acho que é o capítulo 8 e 9. Tá? Isso que a gente falou, se vocês tiverem interesse mais sobre o fundacionismo e sobre a teoria da coerência, seriam os capítulos 6 e 7. Tá? Então, para as próximas aulas, dê uma lida no 8 e 9. Tá? Só lembrando que antes da gente pegar o 8 e 9, eu vou falar um pouco rapidamente sobre o infinitismo, tá? Que eu não vou perder muito tempo nessa teoria porque ela não é tão aceita. Capítulo 8 e 9, tá? Então, para o resto desse módulo, vamos dizer assim, capítulo 8 e 9, certo? Sendo que pode ser interessante dar uma lida no 6 e no 7, que são sobre fundacionismo e coerentismo. Tá bom, gente? Então a gente se vê quarta-feira. Um abraço.